Olá pessoal, vamos falar um pouquinho na nossa aulinha de hoje sobre expressões algébricas. Quando a gente fala em expressões algébricas, vai ser o quê? Posso ter, vai ser uma expressão onde que sempre vai entrar uma variável. Tá? Por exemplo, 2x mais 1, então eu tenho uma variável, um valor desconhecido, pode ter mais de 1, então isso aqui a gente denomina, tá? De expressões algébricas, tá? Então aqui eu tenho uma expressão algébrica simples, onde eu posso fazer todas as operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Da mesma forma, então, só que a gente usa as expressões para fazer alguns cálculos, muitas vezes, tá? Vamos ver aqui, ó, num exemplozinho, eu tenho um retângulo, tá? E eu, nesse retângulo, eu tenho os valores de um lado, que é o lado menor, e tenho o valor do lado maior. Se eu olhar nesse lado aqui, ó, que são iguais, ele vai ter o mesmo valor. Se eu olhar o outro lado, tá? Esse lado aqui, que é igual a esse, ele vai ter a mesma medida, ele vai ter o mesmo valor, tá? Então, eu tenho, aqui eu tenho o mesmo valor, os dois lados. Por quê? Porque são os valores iguais. Se são iguais, eles têm o mesmo valor, a mesma medida. Bom, desse aqui a gente pode calcular, desse retângulo, o perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, eu tenho as medidas do lado, eu vou somar, eu tenho o valor que sai daqui, todo esse quadrado aqui, ó, quanto médio. E eu tenho a área, né? Eu consigo calcular a área também, porque eu tenho a medida dos lados. Então, eu consigo calcular quanto vale tudo isso daqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui nesse exemplozinho, eu tendo a medida de dois lados, eu consigo achar a medida dos quatro lados. Então, para a gente calcular o perímetro, o que eu preciso fazer? Somar os quatro lados. Então, eu posso pegar, esses dois aqui são iguais, certo? Então, eu posso multiplicar esse valor por 2. Então, o meu perímetro, eu posso fazer assim, ó, 2, tá? Mais 2x. Ou eu posso pensar que eu tenho 2 vezes 2x. Por quê? Eu tô pegando os dois aqui. Aí, eu tenho aqui, ó, ao outro lado, que eu tenho dois também iguais. Eu posso somar esse mais esse ou multiplicar um deles por 2. Tá? Que são 2x ao quadrado menos 1, mais 2x ao quadrado menos 1, somando, tá? Ou eu venho aqui, aqui já é 1 mais 1, então eu tenho que 2 vezes 2x menos 1, também, tá? Que vai obter o que? O mesmo valor. Então, aqui eu tenho 2 que multiplica 2, tá? 2 vezes 2 aqui, eu vou ter 4x. Aqui eu tenho 2 que multiplica 2, então vai ficar mais 4, já vou fazer a multiplicação, x ao quadrado. E aqui eu tenho 2 que multiplica menos 1, então mais e menos, menos 2. Então, o meu perímetro, ou a soma dos meus lados, nesse retângulo com essas medidas, vai ser quem? 4x ao quadrado, mais 4x menos 2. Ok? Para a gente estar fazendo, vamos calcular a área. A área, a geometria nos dá uma formulinha que eu vou dizer o quê? Que é lado vezes lado. Mas aqui, ou lado vezes altura. Ou a gente pensa o lado maior vezes lado menor. Porque eu não posso multiplicar esses dois, eu tenho que fazer os distintos, tá? Se forem iguais, ele vem cair num quadrado, deixa de ser retângulo. Então, a área vai ser base vezes altura. Então, vou ficar esse lado vezes esse. Então, eu vou ter o quê? 2x, que vai multiplicar 2x ao quadrado menos 1. Aí, eu vou fazer minha multiplicaçãozinha, tá? Eu vou multiplicar esse termo por esse. Então, na multiplicação, que eu vou fazer 2 vezes 2, 4, e x vezes x ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, é igual, então eu vou somar um na base. Eu vou somar os expoentes. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho, então eu vou conservar a base e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Menos, porque aqui é mais, aqui é menos, esse outro termo. Então, vai ficar 2x que multiplica 1.
2 vezes 1, 2. Como não tem x, eu vou fazer 1 vezes x, que vai dar x. Então, a área tá aqui, ó, do meu retângulo. Então, aqui a gente calculou o perímetro e a área, que vão dar medidas diferentes, tá? Do meu retângulo, cujo eu tenho essas medidas, ok? Se em vez de eu ter um retângulo, eu tenho um quadrado, tá? O quadrado, ele tem aqui, ó, todos os lados iguais. Então, se eu tiver essa medida aqui do lado do meu quadrado, o meu perímetro, eu vou somar ele 4 vezes, ou basta eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, tá? Então, vai ficar 4 vezes a medida do retângulo é x ao cubo menos 1. Então, 4 vezes x ao cubo, 4x ao cubo. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui eu tenho o meu perímetro, tá? Que é a medida, tá? Do lado, toda essa medida aqui, ó. Quanto que mede esse lado. A área, como eu tenho um quadrado, eu vou fazer o que? Lado vezes lado, ou base vezes altura, mas a minha base também tem a mesma medida da minha altura. Então, o que que eu vou fazer? 1 vezes o outro, eu vou ter x ao cubo menos 1, que multiplica x ao cubo menos 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, x ao cubo vezes x ao cubo. Bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Então, 3 mais 3, 6. X ao cubo vezes menos 1, menos x ao cubo. Menos 1 que multiplica x ao cubo, menos x ao cubo. Menos 1 que multiplica menos 1, mais 1. Então, aqui eu tenho x ao sexta, menos 2x ao cubo, mais 1. Essa é a minha área. Então, ó, a área e perímetro tem valores diferentes, tá? Tem sempre que tomar cuidado. Nós vimos tanto para o retângulo, que eu tenho aqui, ó, e para um quadrado, que área e perímetro da figura são valores diferentes. Se eu tiver um triângulo, a mesma coisa. Vamos supor que eu tenho um triângulo aqui. E eu conheço os lados. Então, para eu achar o perímetro, eu preciso somar. Então, vai ficar x, 2x mais x ao quadrado menos 1. Então, aqui vai dar 3x. Mais x ao quadrado, porque eu não tenho x para somar, eu só posso somar termos idênticos. Menos 1. Para eu calcular a minha área, eu preciso conhecer essa altura aqui, ó. Então, aqui a gente precisa de outras técnicas matemáticas. O que que eu tenho? Porque a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2, que vai me dar a área do meu triângulo. Então, eu preciso, para eu conhecer essa altura aqui que eu não tenho, tá? Então, nesse exemplo aqui, que foi rapidinho, não dá pra gente estar calculando, porque eu não tenho a altura do meu triângulo. Mas eu consigo calcular meu perímetro, ok? Bom, pessoal, agora vamos simplificar algumas expressões algébricas, tá? Aqui a gente tem uma expressão. Quando eu vou simplificar, eu vou fazer exatamente, fazer a regra de sinal, somar e subtrair, multiplicar, dividir, o que eu tiver condições de fazer. No caso, para eu somar ou subtrair, eu preciso ter termos idênticos. Para multiplicar, não, tá? Que a gente vai ver também. Nós já vimos ali na área do perímetro que não precisa. Então, aqui, ó, primeiro eu preciso resolver dentro do meu parênteses, ok? Então, vai ficar 4x menos... O que tá dentro do meu parênteses eu preciso resolver. Eu tenho 3x, menos 3x, que é idêntico a menos 2x. Então, aqui eu vou somar. Porque eu tenho menos com menos, ele vai ficar manter menos. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. 3 e 2, 5x, mais o 9, que não tem ninguém para somar. Agora, o que que eu preciso fazer? Essa regrinha de sinal aqui, ó. Aqui e com esse. Tá? Então, primeiro aqui, ó, eu tenho mais e menos, eu tenho mais. Menos com mais, eu tenho menos, tá? Então, vai ficar
4x, menos, com menos, o que a gente já falou, que vai dar mais 5x, menos, com mais, menos 9. 5x mais 4x, eu vou ter que é 9x, menos 9. Então, aqui, ó, é uma forma reduzida dessa expressão toda aqui, ó. Então, eu tinha essa expressão, simplifiquei, fiz as minhas continhas que foi indicada, cheguei nesse resultado aqui simplificado, ok? Bom, vamos fazer outra aqui. Aqui eu já tenho o valor x e y, desconhecido, tá? Mas eu tenho soma e subtração, então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, 3x menos 2y. Resolvi meu parênteses. Aqui, como é sinal de mais, eu não preciso nem fazer regra de sinal. Eu tenho mais com mais, vai dar mais 7x. E mais com mais, vai me dar mais y. Agora, eu vou fazer esse x com esse, eu posso somar. Então, 7 com 3 vai me dar 10x. Esse y com esse y, eu posso somar. Menos 2y mais y, eu tenho menos y. Então, aqui eu saí da minha expressão aqui e cheguei aqui. Ok? Bom, vamos fazer essa daqui, onde que aqui, olha, eu tenho que fazer regrinhas de sinais e tudo, pra gente não se perder, tá? Então, eu vou fazer parênteses, colchete, depois chave. Então, vamos lá, 3x, mais aqui eu vou copiar, porque eu não tô resolvendo ainda. Como dentro do meu parênteses eu não posso somar, mas eu vou fazer aqui, ó, a regra de sinal. Que eu não posso esquecer, então vai ficar menos y, menos x. Agora, eu vou fazer aqui, ó, eu vou somar aqui, ó, então eu tenho 5x menos x, vai me dar 4x menos y. Aqui é só copiar para trás, porque ainda a gente não tá resolvendo, tá? Aqui, ó, não dá mais para somar, mas eu tenho que fazer a regra de sinal. Então, o que a gente vai fazer? Regrinha de sinal aqui, ó. E essa daqui. Então, eu vou ter o quê? Menos 4x mais y. E eu tenho 2y anterior aqui, ó, que já foi dado aqui. E para trás a gente copia. Então, aqui, ó, esse y com esse y eu posso somar. Que vai me dar 3y. 4x não tem ninguém para somar. Como eu tenho mais aqui, ele não vai alterar o sinal. Tá? Agora, aqui eu posso somar aqui. 3 menos 4 menos x. E o y, como não tem ninguém mais para somar, ele se mantém. Ok? Então, eu tenho isso daqui, ó. Ok? Bom, vamos fazer mais essa daqui, ó, que também tem soma, subtração, regra de sinal para estar fazendo. Então, aqui, ó, no início aqui a gente vai copiar. Não posso estar distribuindo o sinal aqui, porque aqui dentro também ele trabalha. Então, vamos fazer aos pouquinhos. Pra gente não confundir a cabeça. Aqui eu não posso somar e não tenho para regra de sinal, mas... Então, ele não altera o sinal. Ok? Aqui dentro do meu parênteses, do meu colchete, eu posso fazer o quê, ó? Somar x com 3x. Porque x ao quadrado não tem ninguém, termo independente também não. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 4x menos 5. E eu tenho o menos aqui multiplicando 6x ao quadrado. Agora, eu tenho que fazer a regra de sinal. Com os 3. Então, aqui eu tenho menos e mais, vai me dar menos. Menos com mais, vai me dar menos. Menos com menos, vai me dar mais. Ok? Então, vai ficar 6x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, ó, menos 4x, mais 5. Esses dois eu posso somar, porque tem termo comum, que é x ao quadrado. 6 menos 4, 2. X ao quadrado menos 4x mais 5.
Então, eu cheguei nessa redução da minha expressão, ok? Bom, vamos fazer mais uma aqui, onde que agora a gente entra com uma multiplicação. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho multiplicação e posso multiplicar 2 em 2. Eu vou selecionar aqui, ó, dois termos para estar multiplicando, depois o resultado a gente multiplica com o outro. Então, vamos fazer assim, ó, aqui eu vou multiplicar por esse, e depois eu vou multiplicar por esse, respeitando as regras de sinais. Então, eu tenho 5x vezes x, 5, x ao quadrado, 1 mais 1, 2. 5x menos 3, então vai ficar menos, porque mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15, x, ok? Aí, eu vou estar agora multiplicando com x mais 4. Então, eu vou estar fazendo agora 5x ao quadrado, vou multiplicar por x. Então, vai ficar 5, x, 2 mais 1, 3. E vou multiplicar o 5x por 4. Mais 5 vezes 4, 20. X ao quadrado, não tem x para estar multiplicando. Aí, eu venho e multiplico 15 aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó. Mais com menos, menos. 15x ao quadrado, mais e menos, menos. 15 vezes 4, 60, x. Agora, o que que a gente pode fazer? Juntar o que tem x ao quadrado, x ao cubo e x. X ao cubo só tem esse termo aqui, então vai ficar 5 x ao cubo. 20 menos 15 vai me dar 5 x ao quadrado menos 60x, porque não tem mais outro termo em x para estar somando ou subtraindo. Então, essa multiplicação aqui vai me resultar neste valor aqui de expressão, ok? Bom, pessoal, vamos fazer essa daqui que seja um pouquinho mais complexa, tá? Onde que eu tenho, ó, soma, subtração, eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho soma, subtração. Então, vamos lá. Esse 6x ao quadrado aqui, ele não tá, ele tá subtraindo o meu colchete, então, ele vai estar subtraindo o final. O meu 4x ao quadrado também tá somando aqui, tá? Então, a gente vai copiar, porque primeiro eu vou resolver aqui. Então, aqui é a regra de sinal, mais e mais, mais e menos, menos, mais x. Aqui eu tenho 3x multiplicando. Mais, aqui a gente faz regra de sinal, por enquanto. Aqui vai ficar menos 5 dentro do colchete, aqui vai ficar menos y, menos com mais, menos x. Tá? Agora, aqui, vamos ver que a gente já vai conseguindo resolver. Aqui eu tenho, ó, aqui eu já posso estar somando, então vai ficar 4x ao quadrado. 3 com mais 4x, menos 5. Isso aqui vezes 3x. Mais 2y menos 5x menos x mais 4x menos y. Agora, aqui eu vou fazer a regra de sinal para tirar o meu colchete. Vamos lá. Aqui eu vou fazer a multiplicação. Então, eu tenho, ó, x ao quadrado menos... Agora, aqui eu vou estar multiplicando, ó. 4x ao quadrado por 3x. Então, vai ficar 12. X ao quadrado vezes x. X ao cubo. 4 vezes 3, 12. X vezes x, x ao quadrado. Menos 5 vezes 3, menos 15. Mas eu tenho x ali. Então, aqui, ó, eu tenho minha multiplicação feita. Agora, depois falta somar, né? Agora, vem aqui, ó. Vamos lá. 2y, aqui é o regra de sinal, menos 4x, menos com menos, mais y. Aqui vai ficar
6x ao quadrado menos 12 com 12. Aqui é o cubo, então não vai poder somar. Então, aqui a gente pode fazer, eu tenho cubo, tenho quadrado, tenho x, não tenho que somar. Então, vamos fazer a regra de sinal. Então, vamos já partir para o outro lado. Menos, com mais, menos 12x ao cubo. Essa daqui vai ficar menos com mais, menos 12x ao quadrado. Menos com menos, mais 15x. Agora, vamos para cá. Aqui é mais, então vai ficar mais 2y, menos 4x e mais y. Agora, eu vou somar, ó. O que que eu tenho y ao cubo, x ao cubo? Só aqui, ó. Então, vai ficar menos 12x ao cubo. Aqui, x ao quadrado, eu tenho 6 menos 12. Então, vai ficar menos 6x ao quadrado. Então, esses daqui já foi, ó. Esse eu já somei. Aqui, eu tenho x, 15x, e aqui eu tenho 4x. 15 menos 4, mais 11x. Então, esse já foi também. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3y. Então, aqui eu tenho o valor da minha expressão para eu estar calculando. Ou que eu somei, que eu saí daqui, ó, dessa coisa, expressão grandona. Cheguei nessa aqui simplificada, ok? Bom, agora vamos fazer aqui onde que eu tenho uma divisão, tá? Então, aqui o que que eu tenho? Eu tenho 35 a quarta menos 21 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Eu tenho um 2a ao quadrado aqui, eu tenho a ao quadrado aqui, tenho a ao quadrado aqui. Então, eu posso colocar aquilo que a gente chama de evidência, o a ao quadrado. Tá? Porque aí eu tenho que fazer o quê? Quando a gente fala colocar em evidência, escrever em produto de dois fatores, tá? O 35, se eu dividir por 7, ele vai me dar 5. Então, eu posso, ele é divisível. O 21 dividido por 7 vai me dar 3. Então, eu consigo colocar ele também em evidência. Então, aqui, a hora que eu fizer 35 dividido por 7 vai me dar 5. O x a quarta, o a quarta, aliás, dividido por a ao quadrado vai me dar a ao quadrado. Ó, multiplicando, ó, conserva a base, somos expoente, vai dar 4. Menos, o 21 dividido por 7 vai me dar 3. O a ao quadrado dividido por a ao quadrado vai dar 1. Embaixo, o denominador a gente mantém. Se eu multiplicar aqui, ó, 7 vezes 5, 35, a ao quadrado vezes a ao quadrado, a quarta. 7 vezes 3, 21, é a ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Então, ele volta ali. Então, tá ok. Se eu olhar agora na minha expressão, eu tenho o quê? Que 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Então, o número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1. Então, minha expressão aqui vai ser 5 ao quadrado menos 3. Ok? Vamos fazer uma outra expressão aqui, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma multiplicação, mas eu tenho uma diferença entre duas multiplicações. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 termos e aqui eu tenho 2. Mas eu tenho que multiplicar todos por... Tá? Não posso por nenhum. Então, eu vou fazer x ao quadrado vezes x vai dar x ao quadrado. X que multiplica menos 2y vai dar menos 2xy. Aí, eu tenho aqui, ó, y menos y que multiplica x vai me dar menos yx. E menos y que multiplica menos 2y ao quadrado vai dar menos 2y, vai ficar mais 2y ao quadrado. Aí, eu preciso multiplicar o a agora. Então, eu vou fazer o a vezes x, vai ficar mais ax. A que multiplica menos 2y vai ficar menos 2ay. Aqui, ó, vai ficar a que multiplica x, menos a que multiplica x, menos ax. E aqui eu tenho menos a que multiplica y, menos ay. Ok?
Agora, a gente vai pegar os termos comuns. X ao quadrado. Quem mais eu tenho x ao quadrado? Nenhum. Então, vai ficar, tá ali, ó, somado já. X vezes y, eu tenho aqui, ó, 2 menos 1. Tem mais algum? XY? Não. Então, menos 2 menos 1, menos 3xy. Aqui eu tenho y ao quadrado. Só tenho esse termo em y ao quadrado. Então, vai ficar mais 2y ao quadrado. Aqui eu tenho ao quadrado ax menos ax. 0. Aqui eu tenho 2a a y. Então, eu tenho menos 2 menos 1, menos 3 a y. Então, aqui, ó, eu tenho a minha expressão, onde que eu fiz as minhas multiplicações e a minha subtração soma solicitada, ok? Bons estudos a todos.